Olá, Olá! eu sou a Juliana. Eu sou a Larissa. E eu sou a Virgínia, e este é o Trio em Cena, primeiro episódio. Animada. O seu novo podcast de cinema. Vamos falar de filmes. Filmes bons e filmes ruins. Principalmente ruins, né? Porque cada uma tem um gosto bem peculiar. Eu acho que seria uma boa a gente se apresentar, né? Porque esse é o nosso primeiro episódio. Então vamos meio que contar a nossa proposta, o que temos em mente para este episódio, para esse podcast. E é isso, vamos começar. Vamos em ordem alfabética, começando pela Juliana. Nos conte sua relação com filmes e por que que você decidiu e deseja começar esse podcast. Então, eu sempre vi muito filme. Assim, na verdade, todo mundo me conhece pela pessoa que já viu todos os filmes que eles podem imaginar, sabe? Meu namorado fala: Como é que você já viu tanto filme? Eu falo: Gente, mas é que na adolescência, o que que eu fazia? Eu via filme. Eu ia na locadora e eu via o telecine, sabe? Tipo, minha vida era essa. Não tem muito outra coisa pra você fazer quando você era uma adolescente nos anos 2000, né? A internet não era tão rápida assim, a gente não estava sempre na internet. E ao longo dos anos eu meio que fui perdendo motivos para ver filmes ruins. Eu acho que assim, como eu não tenho tanto tempo, é, quando eu sento para ver, e eu sento também para ver com o meu namorado a maioria das vezes, né? Então, assim, tem que combinar com outras pessoas, as pessoas têm que decidir ver um filme, e a gente acaba geralmente escolhendo filmes que são, sei lá, que a gente acha que vai gostar muito, né? Então, eu sinto falta daquela aleatoriedade na minha vida que eu tinha, entendeu? Por exemplo, quando eu descobri Rock Horror Picture Show, foi um dia depois da escola, aleatoriamente. Eu fui pra casa da minha amiga, a gente tava rodando de canal, no Telecine Premium tava o Tim Curry vestido de drag queen, entendeu? E eu falei, eu acho que eu preciso assistir isso. E eu não tenho mais esse momento na minha vida, então é por isso que eu quero participar desse podcast. Então, meu nome é Larissa. E, assim, diferente da Juliana, eu amo filmes ruins. Então, assim, eu sou uma pessoa de trecheiras. Gente, é filme de tubarão matando tubarão, é tubarão ciborgue, é tudo que vocês imaginarem. E eu precisava trazer todo esse arcabouço de conhecimento que eu tenho sobre esses filmes para colocar na internet e discutir com as minhas amigas, né? Que eu fiz também por conta da internet, justamente por causa de filmes, porque nós três aqui estamos no YouTube, inclusive, cada uma com seu canal. E a gente falou assim, por que não sentar, conversar sobre esses filmes, né? E ir apresentando aí títulos diferentes para cada uma. Nós três, a gente se conheceu por conta dos nossos respectivos canais. A Uhum. Larissa tem o Bate-Papo Pop, a Juliana o Mistérios com Juliana e eu o Tamarindo Books. Eu e a Juliana falamos sobre livros e a Larissa sobre cinema. E assim, E eu séries? fiquei espantadíssima. Oi? Eu falei, e séries? E séries. Ah, é, verdade. Eu fiquei espantadíssima com o repertório da Larissa. É assim, é um negócio infinito. O conhecimento dela de filmes desconhecidos é algo assim enciclopédico, é ridículo. E aí, obviamente, fiquei muito fascinada e a gente começou a se falar e pensamos inicialmente um evento especial, uma live para, né? E evoluiu. E aí, obviamente, o que três mulheres têm para fazer, estando extremamente ocupadas? Começar um podcast, é óbvio, não sobra mais nada, né? Enfim, e eu já fui uma pessoa muito mais filmes. Assim, eu acho que é muito importante deixar muito claro que isso não é um podcast de cinefilia. Nós não somos cinéfilas. Eu imagino Hum. que, né? Nós gostamos de filme, que são relações diferentes com filmes. Eu gosto muito de filme, mas nos últimos anos eu tenho visto pouquíssimos filmes porque eu ando muito frustrada com o cinema como um todo, assim, com as mídias atuais, assim, em geral. Livros recentes, filmes recentes e tudo mais. E aí, mas então eu acabo só revendo as coisas que eu consumia nos meus anos formativos. E eu sou uma cria da TV a cabo, assim, meus pais assinaram TV a cabo muito logo que chegou, e aí tinha a HBO, o que a gente tinha HBO, e aí tinha a HBO 1 e a 2. Uhum. E aí, às vezes, aí passava o filme no horário das 6 horas depois passava na HBO 2. Eu assistia as coisas das duas vezes. Sabe assim, era um negócio. Eu via os filmes repetidas vezes, assim, sem parar. E
Eu também sou cria do Intercine, da Globo e do Corujão, porque eu sempre fui uma pessoa de virar noite, acordada, vendo TV e tal. E foi a minha porta de entrada para muitos clássicos, assim, de assistir no Corujão. E que nem a gente tava falando no grupo esses dias do Confidências à Meia-Noite. Da Doris Ah, Day e do Rock Hudson, eu assisti no Intercine uma sim. vez. Eu ligava pro Intercine pra votar nos filmes. E eu acho que só eu ligava, porque todo filme que eu votava ganhava. Meu Deus. Então, assim, eu sinto que a Globo fazia o Intercine pra mim, entendeu? Enfim, e obviamente, e sempre foi algo que eu queria fazer. Eu até tinha pensado ano passado em fazer um canal no YouTube exclusivo de para falar de filme antigo e tal, não sei o quê. Só que fazer sozinho realmente é muito difícil. E aí eu quis, e aí a gente tá aqui, E os basicamente. caminhos foram unidos, né? Como que pode? Exato. O Existia um universo. propósito. Exatamente. Eu joguei pro universo, cada uma de nós jogou pro universo, e o universo juntou a gente, e é isso, entendeu? Pior que é verdade. A gente até conversou sobre essa questão de comunidade e realmente a gente está procurando uma comunidade para conversar sobre esses filmes. Pois é. Exato. É gente, assim, a gente não quer. Já deixa claro, a ideia aqui não é discutir lançamento. A gente até pode fazer um episódio ou outro de uns filmes mais hypados, que tá todo mundo elogiando e tudo mais. Mas o negócio é ver filme velho. Ver filme antigo. E o formato do podcast vai ser assim: nós teremos 3 filmes. Nós vamos ver 3 filmes a cada 15 dias. O tema será sorteado ao vivo no programa. Ao vivo não, né? Ao vivo durante Ao a vivo pra gravação. gente. É. Isso. A gente tem aqui um pacote cheio de temas escalafobéticos. E aí sortearemos, e aí ao vivo decidiremos os filmes, os 3 filmes que vamos ver, cada uma Uhum. indicando um. E aí no próximo, então vai dar tempo também de vocês assistirem com a gente entre os episódios, para quando chegar no episódio você também ter assistido. A gente vai tentar focar em filmes que estão disponíveis em streaming, mas infelizmente, para filme antigo é difícil, então teremos que recorrer a meios alternativos, né? É a vida, paciência, ou até mesmo alugando em YouTubes da vida, Uhum. Google e tal. Mas é isso. Para Esse tudo é dá-se o. um jeito. Exatamente. Nada que um Exatamente. torrent não funcione, né? Não resolva, quer dizer. A gente vai. É a vida, né? É a situação da preservação das mídias hoje, né? Não vamos Sim. ser hipócritas. Enfim, eu acho que eu acho que agora podemos cada uma contar um pouco de si, bem a apresentação, Ai. quem é quem Ah, e seu histórico recente na internet, de vida e tal, o que que você faz. Eu acho que o pessoal tem bastante curiosidade, idade, de onde é e tal. E é isso. ai, vamos lá. Ai, começa comigo ainda. Eu tenho que ficar pensando agora. Bom, Sim. eu me chamo Juliana, tenho 35 anos, sou uma senhora idosa. E senhora idosa desde jovem, porque eu nunca gostei de sair, sabe? Eu sempre gostei de ficar em casa lendo e vendo coisa. Então, tipo, sempre fui uma senhora idosa. Sou jornalista, eu tenho um canal onde falo de livros de mistério, Mistérios com Juliana. E aparentemente não tem tanta gente assim interessada em mistério. Foi assim que eu descobri isso. Aquela. Fala do É, seu podcast também, dona Juliana. Que sim, isso? eu tive um podcast chamado Os Fantasmas nos Divertem, com uma amiga minha, Renata, onde a gente falava de histórias de fantasmas, na verdade, né? O que a gente achava interessante de sobrenatural. Eu cunhei o termo comédia paranormal, eu gostava de falar que o nosso podcast era isso, porque era a gente fazendo, tipo, piada idiota em cima das coisas. Mas a gente lia bastante, eu recebia bastante relato dos ouvintes, e daí eu gostava, esses eram meus episódios preferidos, quando a gente lia os relatos dos ouvintes, porque, né, sempre histórias diferentes por aí, muitas delas engraçadas, que não eram nada sobrenaturais, na verdade. Essas eram sempre as minhas preferidas, na verdade, mas tudo bem. Então, é isso, gente. Esse é meu histórico na internet. Eu não tenho muito histórico na internet, porque eu não gosto muito de botar minha cara pra fazer as coisas. Essa é a verdade, entendeu? Ultimamente que eu tenho tido essa coragem. Eu geralmente tenho preguiça, eu não posto em quase nada. Mídias sociais, pra mim, elas não existem, sabe? Eu entro de vez em quando pra ver o que tá acontecendo e saio. Esse Sim. é, esse é meu histórico da internet. Então, eu
Sou a Larissa, eu sou enfermeira, sim, gente, com essa cara, né? Eu sou enfermeira. Eu tenho 28 anos, eu sou a mais jovem da equipe. E os filmes, para mim, foram formas de eu sair um pouco do que estava acontecendo na minha realidade, né? Porque quando você trabalha com a saúde e doença das pessoas, você acaba vendo tanto a parte bonita e muito bela, que é as pessoas recuperando, né? Voltando para suas casas e para dentro das suas famílias, mas a gente também, né, se depara com essa parte mais triste do ser humano, né, que é a doença, que é ver partidas e tudo mais. E eu sou uma enfermeira que eu levava muitos dos filmes também para dentro do meu trabalho, né? Então sempre fui muito conversadeira, né? Dá para perceber. Então, eu gostava muito de falar com os meus pacientes também, né, sobre filmes. Alguns lembravam. Então, eu sempre andei em vários gêneros, né, porque eu moro aqui no Mato Grosso do Sul. Então, alguns títulos não são tão falados, né, e outros são muito conhecidos. Por exemplo, Mazzaropi, né. Mazzaropi, as pessoas idosas conhecem muito, então a gente pode discutir, né, bastante, assim. E eu sempre acreditei também da gente conversar muito com o paciente, trazendo as coisas que eles gostam, justamente para ajudar na melhora deles. Uhum. Eu saí ali da assistência há um tempo, né? Fui para a parte mais burocrática e foi me evoluindo. E aí, por ter, né, todo esse conhecimento, eu falei assim, por que não falar com outras pessoas, encontrar outras pessoas, né, na internet para falar sobre? E eu cheguei aí num burnout, né, numa determinada época, pós-pandemia, e eu falei assim, vou fazer alguma coisa que eu quero, porque até hoje eu fiz tudo aquilo que era para ter feito conforme a risca, né, durante toda a minha vida. E foi quando eu comecei a entrar na internet. Não sou muito de aparecer no meu canal, inclusive as meninas estão de provas que eu recebo muitas mensagens falando que a minha voz é de inteligência artificial, que eu acho isso um absurdo, né? E por conta disso, eu entrei, né, na internet e comecei a falar ali sobre os filmes, trazendo e criando, né, essa minha amizade com a Juliana e com a Virgínia. Meu nome é Virgínia, eu tô com 39 anos, eu sou a mais velha do grupo, de acordo com a Juliana, eu sou extremamente idosa, já que ela é uma idosa, uma senhora idosa aos 35, que dirá aos 39. Não, pra mim, depois de 35 a É, 45 é tudo a mesma coisa. É a mesma idade. Eu cheguei a essa me chamando conclusão. de velha já no primeiro episódio, vê se pode. Enfim, eu sou cronicamente online, né? Eu sou uma twitteira raiz lá desde o começo do Twitter, assim, era a minha rede social, com certeza. E aí eu falava muito de política e tal, e aí eu participei de muitos podcasts, tive muitas oportunidades de participar de podcasts grandes. E aí ficou meio que isso, eu falava muito de política. E aí veio a pandemia, veio o governo Bolsonaro e eu fui monitorada pelo Paulo Guedes, pela equipe do Paulo Guedes, fizeram ficha, corrida minha, não sei o quê, me e de outros. É assim que a gente tá descobrindo isso. Porque eu tô vendo a minha cara e a Gente, da Larissa aqui, tipo, que isso, Virgínia? É sério, dos detratores do Paulo eu tô Guedes. E amando isso. aí eu vi que eu não tinha perfil de ser mártir, não tava afim de ser perseguida e sofrer consequências de, tipo, Gente, do chocada. governo fascista, né? Então, eu tenho os meus pais para cuidar e tal, enfim. E aí eu também fiquei doente, acabei ficando doente. Eu tenho insuficiência cardíaca, é algo que, para quem conhece, tem causa muita fadiga, né? Então, eu meio que larguei essa área que causa muito estresse e fiquei muito tempo doente. Fiquei 6 meses da minha vida doente. E aí depois eu falei assim, quer saber? Eu vou correr atrás das coisas que eu sempre quis fazer, que era ter meu canal de livro, falando de livro e literatura no YouTube. E entrar nesse mundo foi muito legal, porque me deu muitas amizades, entre elas as duas aqui presentes, né? E que eu não conheceria se não fosse pelo meu canal. E aí aqui estamos. Eu adorei, porque eu nunca vi o que eu fazia como produção de conteúdo. Tipo, eu só tweetava. Não, ou então eu participava de programas que eram conteúdo, assim, sabe? E
vir pro lado de, ok, produzir conteúdo mesmo, eu achei muito legal. Eu adoro fazer vídeos e eu adoro falar sobre esse tipo de coisas, de livros, filmes, etc. Então, era muito natural transformar isso em um podcast, em alguma coisa assim, nem que seja para nós três. É Sim. muito legal assistir filme com seus amigos, né? Então, e eu acho que é isso, essa é a minha biografia. Eu sou artesã, eu sou advogada de formação, fui advogada. Bom, eu sou advogada até hoje, né? Mesmo devendo pro OAB, eu sou advogada. Eu trabalhava na área tributária, que era muito escrota, terrível, muito cansativa. E eu tô desde 2016 meio que afastada. Hoje eu advogo numa área que meio que não tem nada a ver com coisa de turismo, etc. E eu sou artesã, né? Acima de tudo, sou dona da Alquimista Shop, de cosméticos artesanais. E é isso. Eu acho que é isso. A jornada até aqui, né? E nós fazemos o uso da internet de forma correta, que é criar uma comunidade e fazer amizade, né, gente? Vamos. Exatamente. A gente tem Exatamente. muitas discussões É, sobre como a internet, né, pode ser ruim, mas a gente também tem lados muito bons, né? Que com é a gente criando certeza. amizade, conhecendo A, pessoas que têm esse gosto parecido. a Uhum. Juliana, inclusive, eu gosto muito do jeito que a nossa amizade começou, porque ela simplesmente me mandou um e-mail falando: então, a gente gosta muito das mesmas coisas, vamos ser amigas? Foi exatamente Eu isso. achei a coisa mais fofa do mundo, óbvio. Imagina falar não pra uma pessoa dessa. Eu não sei se eu E aí contei. nós Foi ano nós passado. descobrimos, Desculpa. acho que foi ano Foi, passado. porque meu computador quebrou. Olha isso. Foi pouco tempo antes do Natal, que é nosso primeiro evento conjunto foi no Natal. Foi porque meu computador Foi mesmo que eu quebrou. acompanhei. Gente, eu tava trabalhando quase que integralmente, e meu computador pifou e a gente tava na Argentina. E lá era muito caro para comprar um computador novo, por causa, né, da loucura que é. E aí a gente ficou assim, pô, eu e meu namorado, vamos dividir o computador até a gente viajar, que faltava um mês para eu viajar, sabe? E daí a gente falou, vamos dividir o computador quanto isso. E daí a gente tava fazendo turnos de trabalho para cada um, e no resto eu ficava vendo vídeo no iPad. E daí foi bem na época da Bienal de São Paulo que eu vi teu vídeo da É Bienal. verdade, da Bienal. E daí eu comecei a Setembro, então. maratonar o canal da Virgínia. Ficou assim, aí eu falei, gente, não é possível, eu vou mandar um e-mail pra ela. Eu conheci a Virgínia no Blue Sky e aí eu comecei a seguir o canal dela. Aí eu conheci a Juliana pelo vídeo da Virgínia, falando dos Aí mistérios com a Juliana. Aí eu conversei com a Juliana e a Juliana me mandou alguma coisa no Blue Sky sobre o podcast, né? foi porque Sobre você perguntou do podcast. podcast, é. Isso que a Ju falou. E aí se criou ali, né, uma amizade Sim. muito grande. Aí juntou o trio Parada Dura Jura? aqui, e aí cá estamos hoje, aqui gravando o trio em cena. Olha como a internet é linda quando ela quer. Quando ela Sim. quer, né? E quando a gente quer também, Quando a porque também gente quer depende da seguir gente. e quando a gente segue as leis, né? Ela é Não, linda as quando leis a gente sempre segue. quando a gente segue as Porém, leis. às Lembrando, vezes a gente vê umas coisas que a gente nem queria estar vendo, mas a gente vê só pra se irritar com sim, aquilo, né? E eu tenho tentado sim. cortar isso da minha vida, assim, E ultimamente. aí, então, vamos falar sobre os primeiros filmes que a gente vai ver. A gente decidiu que o primeiro episódio, esse seria ele é o primeiro episódio de apresentação, óbvio, mas que ainda decidiríamos os filmes do próximo episódio, que seria o primeiro que a gente está falando de filmes, né? Uhum. E decidimos pelo tema de vamos indicar o nosso filme favorito para mostrar meio que a que viemos aqui nesse Só podcast. que o O problema com que isso foi que todas escolhemos filmes bons, né? E nem sempre É. a gente gosta de filme é. bom. Às vezes tem A umas. gente começou assim num nível elevadíssimo, que vai depois vai ser ladeira abaixo, já vamos Sim. avisar. Bom, primeiro fala a Juliana, que filme e por quê? Bom, eu escolhi meu filme preferido. Eu fui, na verdade, assim. Eu vivo trocando alguns filmes do meu. Eu sou maluca do Letterboxd, tá? Eu parei de fazer review engraçadinha, mas eu continuo sendo a maluca do Letterboxd. Então eu sempre tô trocando os meus filmes ali de cima. Mas tem dois que sempre estão lá. E esse é o filme que eu sempre falo que é o meu preferido, entendeu? Que é A Malvada, o All About Eve.
com Bette Davis. Gente, eu amo uma história de Hollywood antiga, pessoas brigando, porque gente, meu podcast preferido é o You Must Remember This. Vocês já ouviram esse podcast? Não, esse eu Não, não mas eu vi. sei qual é. É da Karina Longworth, que ela é uma pessoa que tipo, faz podcast, ela assim, ela pega uma temporada e fala, vou falar sobre os estúdios da MGM nos anos 50, sabe? Sei lá, uma coisa assim aleatória. E ela faz o podcast Nossa. todo sobre esse. Então, sempre fui obcecada, porque desde pequena eu via muito filme antigo, entendeu? Filme preto e branco, musical, Technicolor, eu amo, sou a louca do Technicolor. Então, A Malvada é o meu filme preferido. No meu caso, eu sempre fui a criança Disney, né? Que a mãe sempre gostou muito de apresentar filmes de criança Disney. Porém, eu sempre tive o terror dentro de mim. Eu sempre gostei de uma coisa assim. Eu sempre amei. Terror pra mim, terror infanto-juvenil, sempre foi maravilhoso. E esse filme que, no meu caso, é o filme assim que eu mais amo, é O Homem que Ri de 1928, que eu lembro nitidamente a primeira vez que eu assisti esse filme. Todo mundo da minha casa tinha dormido. Eu não sei como esse filme estava na minha casa. Eu não faço ideia. Mas eu estava sentada na frente da televisão, assim, e eu sei que eu era piquetucha, porque eu lembro que eu estava sentada bem assim na frente da TV e meu rostinho estava para cima. E foi quando eu vi a imagem dele. E naquela hora eu fiquei, gente, vocês vão achar estranho, mas é muito da minha personalidade. Eu fiquei apaixonada. Eu olhei para ele e eu falei assim: meu Deus, que coisa linda, que filme lindo. E durante o filme, né, a gente vai conversar sobre isso. Tem muitas partes que ele coloca a mão na boca e os olhos dele demonstram tudo Uhum. aquilo que ele sente. Sou uma pessoa assim, vocês vão perceber, eu sou muito romântica, sabe? Muito, muito romântica. E eu sempre digo que os olhos são a janela da alma da pessoa, né? E esse filme, ele transparece tudo isso. Então, assim, ele é um sabor. Fico muito triste por pessoas que não gostam de filmes mudos, né? Porque essas pessoas não sabem aquilo que elas estão perdendo. Bom, o meu filme favorito e que eu queria começar é um dos meus filmes favoritos, mas o que eu queria começar aqui é O Crepúsculo dos Deuses, Lindo que filme. pra mim é tipo, eu amo filmes sobre natureza humana. Então, eu também amo A Malvada pelos mesmos motivos, Eu né? ia dizer a mesma coisa, que eu também amo Crepúsculo, Crepúsculo dos Deuses, é tipo, tá lá em Crepúsculo cima. dos Deuses. Vocês vão perceber que eu e a Juliana somos a mesma pessoa, com a Sim. única exceção sendo ela ser fã da Taylor Swift, né? Aí Desculpa, já é gente, a gente tem que ter um defeito na vida, entendeu? Esse é o meu. Não posso fazer. Então, assim, de resto, nós somos a mesma pessoa. Crepúsculo dos Deuses, pra mim, quando eu assisti, quando eu era mais nova, saiu uma lista dos 100 melhores filmes, eu acho que da New York Times, da Times, alguma coisa assim. E Crepúsculo dos Deuses estava lá e eu não tinha como acessar. Não tinha, não achava, mesmo no Emule, eu não sei o que é que aconteceu, eu não conseguia de jeito nenhum achar. Quando eu entrei na faculdade, eu fiz PUC aqui em São Paulo, eu descia, eu andava uns 15 minutos até o ponto de ônibus que passava o ônibus para minha casa. E nesse meio do caminho tinha uma locadora de clássicos. E aí eu finalmente consegui assistir Crepúsculo dos Deuses. E foi aquele tipo de filme que alterou a química do meu cérebro. Assim, eu fiquei. A lição ali é algo que eu levo para a vida, assim, num nível de não ser uma pessoa deslumbrada, sabe? Assim, de sempre ter alguém te. Na pior das hipóteses, se você se deslumbrar, ter alguém do tipo, ou sossega, Uhum. segura esse ego aí, assim, sabe? Então, foi muito marcante, muito, muito, muito marcante esse filme. E estou muito ansiosa para discutir com vocês, porque tem muitos detalhes muito interessantes, principalmente colocando em oposição a Malvada, temos muitas questões. E também o fato de que é uma homenagem ao cinema mudo, que é o filme que a Lari escolheu. Então, assim, o combo perfeito. A gente não foi acidente, mas a gente escolheu o Foi. combo perfeito pro Se a gente episódio, tentasse, não pro seria tão primeiro bom. episódio. E Exatamente. todos os filmes falam sobre atores, gente. É. Todos.
De certa forma, sim. Eu acho que, na verdade, o Crepúsculo dos Deuses é a conexão maior entre os outros dois, sabe? Foi meio que, tipo... Não, é perfeito, tipo, o diagrama, assim, Uhum. perfeito. Mas isso é pro próximo episódio. Enfim, Isso é É. pro próximo exatamente. Não vamos adiantar coisas. Enfim, esse foi só uma apresentação. Espero que vocês gostem, que vocês acompanhem as nossas discussões. E nos vemos daqui a 15 dias, né? Vejam os filmes até lá, né? Vocês têm tempo suficiente pra ver. Exatamente. Ó, Crepúsculo dos Deuses está na Globoplay. O Homem que Ri tem na Sina Antigua, legendado. E no Só YouTube também. o Amal... não, o Cine Antigua é um canal no YouTube. Ah, tá. E aí, A Malvada você vai ter que ir em outro Encontrar a site. sua forma de encontrar o filme. Por Entendedores meio entenderão. de navegadores. É. Exatamente. Isso. Enfim, até breve. Tchau, gente. Tchau.